Circular número 3.978, de 23 de janeiro de 2020. Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando a prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento do terrorismo, previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. A diretoria colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 22 de janeiro de 2020, com base nos arts. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 10, 11 e 11, a da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 6º e 7º, inciso 3º, da Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008, e 15 da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, na Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, promulgada pelo Decreto nº 154, de 26 de junho de 1991, na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, promulgada pelo Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004, na Convenção Interamericana contra o Terrorismo, promulgada pelo Decreto nº 5.639, de 26 de dezembro de 2005, na Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo, promulgada pelo Decreto nº 5.640, de 26 de dezembro de 2005, e na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, resolve. Capítulo I. Do objeto e do âmbito de aplicação. Art. 1º. Esta circular dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando a prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento do terrorismo, previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. Parágrafo único. Para os fins desta circular, os crimes referidos no caput serão denominados genericamente lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Capítulo 2º. Da política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Art. 2º. As instituições mencionadas no artigo 1º devem implementar e manter política formulada com base em princípios e diretrizes que busquem prevenir a sua utilização para as práticas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Parágrafo único. A política de que trata o caput deve ser compatível com os perfis de risco e dos clientes. 2ª, da instituição. 3ª, das operações, transações, produtos e serviços. 4ª, dos funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados. Art. 3º. A política referida no artigo 2º deve contemplar, no mínimo, as diretrizes para a definição de papéis e responsabilidades para o cumprimento das obrigações de que trata esta circular. b. A definição de procedimentos voltados à avaliação e à análise prévia de novos produtos e serviços, bem como da utilização de novas tecnologias, tendo em vista o risco de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. c. A avaliação interna de risco e a avaliação de efetividade de que tratam os arts. 10 e 62. D. A verificação do cumprimento da política, dos procedimentos e dos controles internos de que trata esta circular, bem como a identificação e a correção das deficiências verificadas. E a promoção de cultura organizacional de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, contemplando, inclusive, os funcionários, os parceiros e os prestadores de serviços terceirizados. F. A seleção e a contratação de funcionários e de prestadores de serviços terceirizados, tendo em vista o risco de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. G. A capacitação dos funcionários sobre o tema da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, incluindo os funcionários dos correspondentes no país que prestem atendimento em nome das instituições mencionadas no artigo 1º. 2ª. As diretrizes para implementação de procedimentos. A. De coleta, verificação, validação e atualização de informações cadastrais, visando a conhecer os clientes, os funcionários, os parceiros e os prestadores de serviços terceirizados. B. De registro de operações e de serviços financeiros. C. De monitoramento, seleção e análise de operações e situações suspeitas. D. De comunicação de operações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. 3ª. O comprometimento da alta administração com a efetividade e a melhoria contínua da política, dos procedimentos e dos controles internos relacionados com a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Art. 4º. Admite-se a adoção de política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo única por conglomerado prudencial e por sistema cooperativo de crédito. Parágrafo único. As instituições que não constituírem política própria, em decorrência do disposto no caput, devem formalizar a opção por essa faculdade em reunião do Conselho de Administração ou, se inexistente, da diretoria da instituição. Art. 5º. As instituições mencionadas no artigo 1º devem assegurar a aplicação da política referida no artigo 2º em suas unidades situadas no exterior. Parágrafo único. Na hipótese de impedimento ou limitação legal à aplicação da política referida no caput à unidade da instituição situada no exterior, deverá ser elaborado relatório justificando o impedimento ou a limitação. Art.
Texto: a política referida no artigo 2º deve ser divulgada aos funcionários da instituição, parceiros e prestadores de serviços terceirizados, mediante linguagem clara e acessível, em nível de detalhamento compatível com as funções desempenhadas e com a sensibilidade das informações. Art. 7º. A política referida no artigo 2º deve ser documentada. Segunda, aprovada pelo Conselho de Administração ou, se inexistente, pela diretoria da instituição. Terceira, mantida atualizada. Capítulo 3º. Da governança da política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Art. 8º. As instituições mencionadas no artigo 1º devem dispor de estrutura de governança visando a assegurar o cumprimento da política referida no artigo 2º e dos procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo previstos nesta circular. Art. 9º. As instituições referidas no artigo 1º devem indicar formalmente ao Banco Central do Brasil diretor responsável pelo cumprimento das obrigações previstas nesta circular. Primeiro diretor mencionado no caput pode desempenhar outras funções na instituição, desde que não haja conflito de interesses. Segundo, a responsabilidade mencionada no caput deve ser observada em cada instituição, mesmo no caso de opção pela faculdade estabelecida nos arts. 4º, 11, 42, 46 e 52. Capítulo 4. Da avaliação interna de risco. Art. 10. As instituições referidas no artigo 1º devem realizar avaliação interna com o objetivo de identificar e mensurar o risco de utilização de seus produtos e serviços na prática da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Primeiro, para a identificação do risco de que trata o caput, a avaliação interna deve considerar, no mínimo, os perfis de risco dos clientes. Segunda, da instituição, incluindo o modelo de negócio e a área geográfica de atuação. Terceira, das operações, transações, produtos e serviços, abrangendo todos os canais de distribuição e a utilização de novas tecnologias. Quarta, das atividades exercidas pelos funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados. Segundo, o risco identificado deve ser avaliado quanto à sua probabilidade de ocorrência e à magnitude dos impactos financeiro, jurídico, reputacional e socioambiental para a instituição. Terceiro, devem ser definidas categorias de risco que possibilitem a adoção de controles de gerenciamento e de mitigação reforçados para as situações de maior risco e a adoção de controles simplificados nas situações de menor risco. Quarto, devem ser utilizadas como subsídio à avaliação interna de risco, quando disponíveis, avaliações realizadas por entidades públicas do país relativas ao risco de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Art. 11. A avaliação interna de risco pode ser realizada de forma centralizada em instituição do conglomerado prudencial e do sistema cooperativo de crédito. Parágrafo único. As instituições que optarem por realizar a avaliação interna de risco na forma do caput devem formalizar essa opção em reunião do Conselho de Administração ou, se inexistente, da diretoria da instituição. Art. 12. A avaliação interna de risco deve ser documentada e aprovada pelo diretor referido no artigo 9º. Segunda, encaminhada para a ciência. A. Ao Comitê de Risco, quando houver. B. Ao Comitê de Auditoria, quando houver. C. Ao Conselho de Administração ou, se inexistente, à diretoria da instituição. Terceira, revisada a cada 2 anos, bem como quando ocorrerem alterações significativas nos perfis de risco mencionados no artigo 10, primeiro. Capítulo V. Dos procedimentos destinados a conhecer os clientes. Seção I. Dos procedimentos. Art. 13. As instituições mencionadas no artigo 1º devem implementar procedimentos destinados a conhecer seus clientes, incluindo procedimentos que assegurem a devida diligência na sua identificação, qualificação e classificação. Primeiro, os procedimentos referidos no caput devem ser compatíveis com o perfil de risco do cliente, contemplando medidas reforçadas para clientes classificados em categorias de maior risco, de acordo com a avaliação interna de risco referida no artigo 10. Segunda, a política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo de que trata o artigo 2º. Terceira, a avaliação interna de risco de que trata o artigo 10. Segundo, os procedimentos mencionados no caput devem ser formalizados em manual específico. Terceiro, o manual referido no segundo deve ser aprovado pela diretoria da instituição e mantido atualizado. Art. 14. As informações obtidas e utilizadas nos procedimentos referidos no artigo 13 devem ser armazenadas em sistemas informatizados e utilizadas nos procedimentos de que trata o capítulo 7º. Art. 15. Os procedimentos previstos neste capítulo devem ser observados sem prejuízo do disposto na regulamentação que disciplina produtos e serviços específicos. Seção 2ª. Da identificação dos clientes. Art. 16. As instituições referidas no artigo 1º devem adotar procedimentos de identificação que permitam verificar e validar a identidade do cliente. Primeiro, os procedimentos referidos no caput devem incluir a obtenção, a verificação e a validação da autenticidade de informações de identificação do cliente, inclusive, se necessário, mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público e privado. Segundo, no processo de identificação do cliente devem ser coletados, no mínimo, o nome completo, o endereço residencial e o número de registro no cadastro de pessoas físicas, CPF, no caso de pessoa natural. Segunda, a firma ou denominação social, o endereço da sede e o número de registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, no caso de pessoa jurídica. Terceiro,
No caso de cliente pessoa natural residente no exterior desobrigada de inscrição no CPF, na forma definida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, admite-se a utilização de documento de viagem na forma da lei, devendo ser coletados, no mínimo, o país emissor, o número e o tipo do documento. Quarto, no caso de cliente pessoa jurídica com domicílio ou sede no exterior desobrigada de inscrição no CNPJ, na forma definida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as instituições devem coletar, no mínimo, o nome da empresa, o endereço da sede e o número de identificação ou de registro da empresa no respectivo país de origem. Art. 17. As informações referidas no artigo 16 devem ser mantidas atualizadas. Seção 3ª. Da qualificação dos clientes. Art. 18. As instituições mencionadas no artigo 1º devem adotar procedimentos que permitam qualificar seus clientes por meio da coleta, verificação e validação de informações, compatíveis com o perfil de risco do cliente e com a natureza da relação de negócio. Primeiro, os procedimentos de qualificação referidos no caput devem incluir a coleta de informações que permitam avaliar a capacidade financeira do cliente, incluindo a renda, no caso de pessoa natural, ou o faturamento, no caso de pessoa jurídica. Segundo, a necessidade de verificação e de validação das informações referidas no primeiro deve ser avaliada pelas instituições de acordo com o perfil de risco do cliente e com a natureza da relação de negócio. Terceiro, nos procedimentos de que trata o caput, devem ser coletadas informações adicionais do cliente compatíveis com o risco de utilização de produtos e serviços na prática da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Quarto, a qualificação do cliente deve ser reavaliada de forma permanente, de acordo com a evolução da relação de negócio e do perfil de risco. Quinto, as informações coletadas na qualificação do cliente devem ser mantidas atualizadas. Sexto, o Banco Central do Brasil poderá divulgar rol de informações a serem coletadas, verificadas e validadas em procedimentos específicos de qualificação de clientes. Art. 19. Os procedimentos de qualificação referidos no artigo 18 devem incluir a verificação da condição do cliente como pessoa exposta politicamente, nos termos do artigo 27, bem como a verificação da condição de representante, familiar ou estreito colaborador dessas pessoas. Primeiro, para os fins desta circular, considera-se I. Familiar, os parentes, na linha reta ou colateral, até o segundo grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada. Segunda, estreito colaborador. A pessoa natural conhecida por ter qualquer tipo de estreita relação com pessoa exposta politicamente, inclusive por 1. Ter participação conjunta em pessoa jurídica de direito privado. 2. Figurar como mandatária, ainda que por instrumento particular da pessoa mencionada no item 1. 3. Ter participação conjunta em arranjo sem personalidade jurídica. B. Pessoa natural que tem o controle de pessoas jurídicas ou de arranjos sem personalidade jurídica, conhecidos por terem sido criados para o benefício de pessoa exposta politicamente. Segundo, para os clientes qualificados como pessoa exposta politicamente ou como representante, familiar ou estreito colaborador dessas pessoas, as instituições mencionadas no artigo 1º devem I. Adotar procedimentos e controles internos compatíveis com essa qualificação. Segunda, considerar essa qualificação na classificação do cliente nas categorias de risco referidas no artigo 20. Terceira, avaliar o interesse no início ou na manutenção do relacionamento com o cliente. Terceiro, a avaliação mencionada no segundo, inciso terceiro, deve ser realizada por detentor de cargo ou função de nível hierárquico superior ao do responsável pela autorização do relacionamento com o cliente. Seção 4ª. Da classificação dos clientes. Art. 20. As instituições mencionadas no artigo 1º devem classificar seus clientes nas categorias de risco definidas na avaliação interna de risco mencionada no artigo 10, com base nas informações obtidas nos procedimentos de qualificação do cliente referidos no artigo 18. Parágrafo único. A classificação mencionada no caput deve ser I. Realizada com base no perfil de risco do cliente e na natureza da relação de negócio. Segunda, revista sempre que houver alterações no perfil de risco do cliente e na natureza da relação de negócio. Seção V. Disposições comuns à identificação, à qualificação e à classificação dos clientes. Art. 21. As instituições referidas no artigo 1º devem adotar os procedimentos de identificação, de qualificação e de classificação previstos neste capítulo para os administradores de clientes pessoas jurídicas e para os representantes de clientes. Parágrafo único. Os procedimentos referidos no caput devem ser compatíveis com a função exercida pelo administrador e com a abrangência da representação. Art. 22. Os critérios utilizados para a definição das informações necessárias e dos procedimentos de verificação, validação e atualização das informações para cada categoria de risco devem ser previstos no manual de que trata o artigo 13, segundo. Art. 23. É vedado às instituições referidas no artigo 1º iniciar relação de negócio sem que os procedimentos de identificação e de qualificação do cliente estejam concluídos. Parágrafo único. Admite-se, por um período máximo de 30 dias, o início da relação de negócios em caso de insuficiência de informações relativas à qualificação do cliente, desde que não haja prejuízo aos procedimentos de monitoramento e seleção de que trata o artigo 39. Seção 6ª. Da identificação e da qualificação do beneficiário final. Art. 24. Os procedimentos de qualificação do cliente pessoa jurídica devem incluir a análise da cadeia de participação societária até a identificação da pessoa natural caracterizada como seu beneficiário final, observado o disposto no artigo 25. Primeiro devem ser aplicados à pessoa natural referida no caput, no mínimo, os procedimentos de qualificação definidos para a categoria de risco do cliente pessoa jurídica na qual o beneficiário final detém a participação societária.
Segundo, é também considerado beneficiário final o representante, inclusive o procurador e o preposto, que exerce o comando de fato sobre as atividades da pessoa jurídica. Terceiro, excetuam-se do disposto no caput as pessoas jurídicas constituídas sob a forma de companhia aberta ou entidade sem fins lucrativos e as cooperativas, para as quais as informações coletadas devem abranger as informações das pessoas naturais autorizadas a representá-las, bem como seus controladores, administradores e diretores, se houver. Art. 25. As instituições mencionadas no artigo 1º devem estabelecer valor mínimo de referência de participação societária para a identificação de beneficiário final. Primeiro, o valor mínimo de referência de participação societária de que trata o caput deve ser estabelecido com base no risco e não pode ser superior a 25%, 25%, considerada, em qualquer caso, a participação direta e a indireta. Segundo, o valor de referência de que trata o caput deve ser justificado e documentado no manual de procedimentos referido no artigo 13, segundo. Art. 26. No caso de relação de negócio com cliente residente no exterior, que também seja cliente de instituição do mesmo grupo no exterior, fiscalizada por autoridade supervisora com a qual o Banco Central do Brasil mantenha convênio para troca de informações, admite-se que as informações relativas ao beneficiário final sejam obtidas da instituição no exterior, desde que assegurado ao Banco Central do Brasil o acesso às informações e aos procedimentos adotados. Seção 7ª. Da qualificação como pessoa exposta politicamente. Art. 27. As instituições mencionadas no artigo 1º devem implementar procedimentos que permitam qualificar seus clientes como pessoa exposta politicamente. Primeiro, consideram-se pessoas expostas politicamente. E os detentores de mandatos eletivos dos poderes executivo e legislativo da União. Segunda, os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União, de a. Ministro de Estado ou equiparado. B. Natureza especial ou equivalente. C. Presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta. D. Grupo Direção e Assessoramento Superiores, das, nível 6, ou equivalente. Terceira, os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos Tribunais Regionais Eleitorais, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal. Quarta, os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. V. Os membros do Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral e os Subprocuradores-Gerais do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Sexta, os presidentes e os tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos. Sétima, os governadores e os secretários de Estado e do Distrito Federal, os deputados estaduais e distritais, os presidentes, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta estadual e distrital e os presidentes de tribunais de justiça, tribunais militares, tribunais de contas ou equivalentes dos estados e do Distrito Federal. Oitava, os prefeitos, os vereadores, os secretários municipais, os presidentes, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta municipal e os presidentes de tribunais de contas ou equivalentes dos municípios. Segundo, são também consideradas expostas politicamente as pessoas que, no exterior, sejam e chefes de Estado ou de governo. Segunda, políticos de escalões superiores. Terceira, ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores. Quarta, oficiais generais e membros de escalões superiores do Poder Judiciário. V. Executivos de escalões superiores de empresas públicas, ou sexta, dirigentes de partidos políticos. Terceiro, são também consideradas pessoas expostas politicamente os dirigentes de escalões superiores de entidades de direito internacional público ou privado. Quarto, no caso de clientes residentes no exterior, para fins do disposto no caput, as instituições mencionadas no artigo 1º devem adotar pelo menos duas das seguintes providências. E. Solicitar a declaração expressa do cliente a respeito da sua qualificação. Segunda, recorrer a informações públicas disponíveis. Terceira, consultar bases de dados públicas ou privadas sobre pessoas expostas politicamente. Quinto, a condição de pessoa exposta politicamente deve ser aplicada pelos 5 anos seguintes à data em que a pessoa deixou de se enquadrar nas categorias previstas nos primeiro, segundo e terceiro. Sexto, no caso de relação de negócio com cliente residente no exterior que também seja cliente de instituição do mesmo grupo no exterior, fiscalizada por autoridade supervisora com a qual o Banco Central do Brasil mantenha convênio para troca de informações, admite-se que as informações de qualificação de pessoa exposta politicamente sejam obtidas da instituição no exterior, desde que assegurado ao Banco Central do Brasil o acesso aos respectivos dados e procedimentos adotados. Capítulo 6º. Do Registro de Operações. Seção I. Disposições Gerais. Art. 28. As instituições referidas no artigo 1º devem manter registros de todas as operações realizadas, produtos e serviços contratados, inclusive saques, depósitos, aportes, pagamentos, recebimentos e transferências de recursos. Primeiro, os registros referidos no caput devem conter, no mínimo, as seguintes informações sobre cada operação. E tipo. Segunda, valor, quando aplicável. Terceira, data de realização. Quarta, nome e número de inscrição no CPF ou no CNPJ do titular e do beneficiário da operação, no caso de pessoa residente ou sediada no país. V. Canal utilizado.
Segundo, no caso de operações envolvendo pessoa natural residente no exterior desobrigada de inscrição no CPF, na forma definida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as instituições devem incluir no registro as seguintes informações: I, nome. Segunda, tipo e número do documento de viagem e respectivo país emissor. Terceira, organismo internacional de que seja representante para o exercício de funções específicas no país, quando for o caso. Terceiro, no caso de operações envolvendo pessoa jurídica com domicílio ou sede no exterior desobrigada de inscrição no CNPJ, na forma definida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as instituições devem incluir no registro as seguintes informações: I, nome da empresa. Segunda, número de identificação ou de registro da empresa no respectivo país de origem. Art. 29. Os registros de que trata este capítulo devem ser realizados inclusive nas situações em que a operação ocorrer no âmbito da mesma instituição. Seção 2ª. Do registro de operações de pagamento, de recebimento e de transferência de recursos. Art. 30. No caso de operações relativas a pagamentos, recebimentos e transferências de recursos, por meio de qualquer instrumento, as instituições referidas no artigo 1º devem incluir nos registros mencionados no artigo 28 as informações necessárias à identificação da origem e do destino dos recursos. Primeiro, a origem mencionada no caput refere-se à instituição pagadora, sacada ou remetente e à pessoa sacada ou remetente dos recursos, bem como ao instrumento de transferência ou de pagamento utilizado na transação. Segundo, o destino mencionado no caput refere-se à instituição recebedora ou destinatária e à pessoa recebedora ou destinatária dos recursos, bem como ao instrumento de transferência ou de pagamento utilizado na transação. Terceiro, para fins do cumprimento do disposto no caput, devem ser incluídas no registro das operações, no mínimo, as seguintes informações, quando couber: I, nome e número de inscrição no CPF ou no CNPJ do remetente ou sacado. Segunda, nome e número de inscrição no CPF ou no CNPJ do recebedor ou beneficiário. Terceira, códigos de identificação, no sistema de liquidação de pagamentos ou de transferência de fundos, das instituições envolvidas na operação. Quarta, números das dependências e das contas envolvidas na operação. Quarto, no caso de transferência de recursos por meio de cheque, as instituições mencionadas no artigo 1º devem incluir no registro da operação, além das informações referidas no terceiro, o número do cheque. Art. 31. Caso as instituições referidas no artigo 1º estabeleçam relação de negócio com terceiros não sujeitos à autorização para funcionar do Banco Central do Brasil, participantes de arranjo de pagamento do qual a instituição também participe, deve ser estipulado em contrato o acesso da instituição à identificação dos destinatários finais dos recursos, para fins de prevenção à lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Parágrafo único. O disposto no caput se aplica inclusive no caso de relação de negócio que envolva a interoperabilidade com arranjo de pagamento não sujeito à autorização pelo Banco Central do Brasil, do qual as instituições referidas no artigo 1º não participem. Art. 32. No caso de transferência de recursos por meio da compensação interbancária de cheque, a instituição sacada deve informar a instituição depositária, e a instituição depositária deve informar a instituição sacada, os números de inscrição no CPF ou no CNPJ dos titulares da conta sacada e da conta depositária, respectivamente. Seção 3ª. Do registro das operações em espécie. Art. 33. No caso de operações com utilização de recursos em espécie de valor individual superior a R$ 2.000, as instituições referidas no artigo 1º devem incluir no registro, além das informações previstas nos arts. 28 e 30, o nome e o respectivo número de inscrição no CPF do portador dos recursos. Art. 34. No caso de operações de depósito ou aporte em espécie de valor individual igual ou superior a R$ 50.000, as instituições referidas no artigo 1º devem incluir no registro, além das informações previstas nos arts. 28 e 30. E o nome e o respectivo número de inscrição no CPF ou no CNPJ, conforme o caso, do proprietário dos recursos. Segunda, o nome e o respectivo número de inscrição no CPF do portador dos recursos. E terceira, a origem dos recursos depositados ou aportados. Parágrafo único. Na hipótese de recusa do cliente ou do portador dos recursos em prestar a informação referida no inciso 3º do caput, a instituição deve registrar o fato e utilizar essa informação nos procedimentos de monitoramento, seleção e análise de que tratam os artigos 38 a 47. Art. 35. No caso de operações de saque, inclusive as realizadas por meio de cheque ou ordem de pagamento, de valor individual igual ou superior a R$ 50.000, as instituições referidas no artigo 1º devem incluir no registro, além das informações previstas nos arts. 28 e 30. E o nome e o respectivo número de inscrição no CPF ou no CNPJ, conforme o caso, do destinatário dos recursos. Segunda, o nome e o respectivo número de inscrição no CPF do portador dos recursos. Terceira, a finalidade do saque. E quarta, o número do protocolo referido no artigo 36, segundo, inciso 2º. Parágrafo único. Na hipótese de recusa do cliente ou do portador dos recursos em prestar a informação referida no inciso 3º do caput, a instituição deve registrar o fato e utilizar essa informação nos procedimentos de monitoramento, seleção e análise de que tratam os artigos 38 a 47. Art. 36. As instituições mencionadas no artigo 1º devem requerer dos sacadores clientes e não clientes solicitação de provisionamento com, no mínimo, 3 dias úteis de antecedência, das operações de saque, inclusive as realizadas por meio de cheque ou ordem de pagamento, de valor igual ou superior a R$ 50.000.
Primeiro, as operações de saque de que trata o caput devem ser consideradas individualmente, para efeitos de observação do limite previsto no caput. Segundo, as instituições referidas no caput devem possibilitar a solicitação de provisionamento por meio do sítio eletrônico da instituição na internet e das agências ou postos de atendimento. Segunda, emitir protocolo de atendimento ao cliente ou ao sacador não cliente, no qual devem ser informados o valor da operação, a dependência na qual deverá ser efetuado o saque e a data programada para o saque. E terceira, registrar, no ato da solicitação de provisionamento, as informações indicadas no artigo 35, conforme o caso. Terceiro, no caso de saque em espécie a ser realizado por meio de cheque por sacador não cliente, a solicitação de provisionamento de que trata o caput deve ser realizada exclusivamente em agências ou em postos de atendimento. Quarto, o disposto neste artigo deve ser observado sem prejuízo do artigo 2º da Resolução nº 3.695, de 26 de março de 2009. Art. 37. As instituições referidas no artigo 1º devem manter registro específico de recebimentos de boleto de pagamento pagos com recursos em espécie. Parágrafo único. A instituição que receber boleto de pagamento que não seja de sua emissão deve remeter à instituição emissora a informação de que o boleto foi pago em espécie. Capítulo 7º. Do monitoramento, da seleção e da análise de operações e situações suspeitas. Seção I. Dos procedimentos de monitoramento, seleção e análise de operações e situações suspeitas. Art. 38. As instituições referidas no artigo 1º devem implementar procedimentos de monitoramento, seleção e análise de operações e situações com o objetivo de identificar e dispensar especial atenção às suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Primeiro, para os fins desta circular, operações e situações suspeitas referem-se a qualquer operação ou situação que apresente indícios de utilização da instituição para a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Segundo, os procedimentos de que trata o caput devem ser aplicados, inclusive, às propostas de operações. Terceiro, os procedimentos mencionados no caput devem ser compatíveis com a política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo de que trata o artigo 2º. Segunda, ser definidos com base na avaliação interna de risco de que trata o artigo 10. Terceira, considerar a condição de pessoa exposta politicamente, nos termos do artigo 27, bem como a condição de representante, familiar ou estreito colaborador da pessoa exposta politicamente, nos termos do artigo 19. E quarta, estar descritos em manual específico, aprovado pela diretoria da instituição. Seção 2ª. Do monitoramento e da seleção de operações e situações suspeitas. Art. 39. As instituições referidas no artigo 1º devem implementar procedimentos de monitoramento e seleção que permitam identificar operações e situações que possam indicar suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo, especialmente as operações realizadas e os produtos e serviços contratados que, considerando as partes envolvidas, os valores, as formas de realização, os instrumentos utilizados ou a falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a existência de indícios de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo, inclusive as operações realizadas ou os serviços prestados que, por sua habitualidade, valor ou forma, configurem artifício que objetive burlar os procedimentos de identificação, qualificação, registro, monitoramento e seleção previstos nesta circular. D. As operações de depósito ou aporte em espécie, saque em espécie, ou pedido de provisionamento para saque que apresentem indícios de ocultação ou dissimulação da natureza, da origem, da localização, da disposição, da movimentação ou da propriedade de bens, direitos e valores. C. As operações realizadas e os produtos e serviços contratados que, considerando as partes e os valores envolvidos, apresentem incompatibilidade com a capacidade financeira do cliente, incluindo a renda, no caso de pessoa natural, ou o faturamento, no caso de pessoa jurídica, e o patrimônio. D. As operações com pessoas expostas politicamente de nacionalidade brasileira e com representantes, familiares ou estreitos colaboradores de pessoas expostas politicamente. E. As operações com pessoas expostas politicamente estrangeiras. F. Os clientes e as operações em relação aos quais não seja possível identificar o beneficiário final. G. As operações oriundas ou destinadas a países ou territórios com deficiências estratégicas na implementação das recomendações do Grupo de Ação Financeira, GAFI, e H. As situações em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes, e segunda, as operações e situações que possam indicar suspeitas de financiamento do terrorismo. Parágrafo único. O período para execução dos procedimentos de monitoramento e de seleção das operações e situações suspeitas não pode exceder o prazo de 45 dias, contados a partir da data de ocorrência da operação ou da situação. Art. 40. As instituições referidas no artigo 1º devem assegurar que os sistemas utilizados no monitoramento e na seleção de operações e situações suspeitas contenham informações detalhadas das operações realizadas e das situações ocorridas, inclusive informações sobre a identificação e a qualificação dos envolvidos. Primeiro, as instituições devem manter documentação detalhada dos parâmetros, variáveis, regras e cenários utilizados no monitoramento e seleção de operações e situações que possam indicar suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Segundo, os sistemas e os procedimentos utilizados no monitoramento e na seleção de operações e situações suspeitas devem ser passíveis de verificação quanto à sua adequação e efetividade. Art. 41. Devem ser incluídos no manual referido no artigo 38, terceiro, inciso 4º.
e os critérios de definição da periodicidade de execução dos procedimentos de monitoramento e seleção para os diferentes tipos de operações e situações monitoradas, e segunda, os parâmetros, as variáveis, as regras e os cenários utilizados no monitoramento e seleção para os diferentes tipos de operações e situações. Art. 42. Os procedimentos de monitoramento e seleção referidos no artigo 39 podem ser realizados de forma centralizada em instituição do conglomerado prudencial e do sistema cooperativo de crédito. Parágrafo único. As instituições que optarem por realizar os procedimentos de monitoramento e seleção na forma do caput devem formalizar essa opção em reunião do Conselho de Administração ou, se inexistente, da diretoria da instituição. Seção 3ª. Dos procedimentos de análise de operações e situações suspeitas. Art. 43. As instituições referidas no artigo 1º devem implementar procedimentos de análise das operações e situações selecionadas por meio dos procedimentos de monitoramento e seleção de que trata o artigo 39, com o objetivo de caracterizá-las ou não como suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Primeiro período para execução dos procedimentos de análise das operações e situações selecionadas não pode exceder o prazo de 45 dias, contados a partir da data da seleção da operação ou situação. Segundo a análise mencionada no caput deve ser formalizada em dossiê, independentemente da comunicação ao COAF referida no artigo 48. Art. 44. É vedada. E a contratação de terceiros para a realização da análise referida no artigo 43, e segunda, a realização da análise referida no artigo 43 no exterior. Parágrafo único. A vedação mencionada no caput não inclui a contratação de terceiros para prestação de serviços auxiliares à análise referida no artigo 43. Art. 45. As instituições referidas no artigo 1º devem dispor, no país, de recursos e competências necessários à análise de operações e situações suspeitas referida no artigo 43. Art. 46. Os procedimentos de análise referidos no artigo 43 podem ser realizados de forma centralizada em instituição do conglomerado prudencial e do sistema cooperativo de crédito. Parágrafo único. As instituições que optarem por realizar os procedimentos de análise na forma do caput devem formalizar a opção em reunião do Conselho de Administração ou, se inexistente, da diretoria da instituição. Seção 4ª. Disposições gerais. Art. 47. No caso de contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem utilizados para monitoramento e seleção de operações e situações suspeitas, bem como de serviços auxiliares à análise dessas operações e situações, as instituições referidas no artigo 1º devem observar: e o disposto no capítulo 3º da Circular número 3.909, de 16 de agosto de 2018, e, no que couber, nos capítulos 4 e 5 da referida circular, no caso de instituições de pagamento, e segunda, o disposto no capítulo 3º da Resolução número 4.658, de 26 de abril de 2018, e, no que couber, nos capítulos 4 e 5 da referida resolução, no caso de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Capítulo 8º. Dos procedimentos de comunicação ao COAF. Seção I. Da comunicação de operações e situações suspeitas. Art. 48. As instituições referidas no artigo 1º devem comunicar ao COAF as operações ou situações suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Primeiro, a decisão de comunicação da operação ou situação ao COAF deve e ser fundamentada com base nas informações contidas no dossiê mencionado no artigo 43, segundo. Segunda, ser registrada de forma detalhada no dossiê mencionado no artigo 43, segundo. E terceira, ocorrer até o final do prazo de análise referido no artigo 43, primeiro. Segundo, a comunicação da operação ou situação suspeita ao COAF deve ser realizada até o dia útil seguinte ao da decisão de comunicação. Seção 2ª. Da comunicação de operações em espécie. Art. 49. As instituições mencionadas no artigo 1º devem comunicar ao COAF e as operações de depósito ou aporte em espécie ou saque em espécie de valor igual ou superior a R$50 mil, R$50 mil. Segunda, as operações relativas a pagamentos, recebimentos e transferências de recursos, por meio de qualquer instrumento, contra pagamento em espécie, de valor igual ou superior a R$50 mil, R$50 mil. Terceira, a solicitação de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R$50 mil, R$50 mil, de que trata o artigo 36. Parágrafo único. A comunicação mencionada no caput deve ser realizada até o dia útil seguinte ao da ocorrência da operação ou do provisionamento. Seção 3ª. Disposições gerais. Art. 50. As instituições referidas no artigo 1º devem realizar as comunicações mencionadas nos arts. 48 e 49 sem dar ciência aos envolvidos ou a terceiros. Art. 51. As comunicações alteradas ou canceladas após o 5º dia útil seguinte ao da sua realização devem ser acompanhadas de justificativa da ocorrência. Art. 52. As comunicações podem ser realizadas de forma centralizada por meio de instituição do conglomerado prudencial e de sistema cooperativo de crédito, em nome da instituição na qual ocorreu a operação ou a situação. Parágrafo único. As instituições que optarem por realizar as comunicações de forma centralizada, nos termos do caput, devem formalizar a opção em reunião do Conselho de Administração ou, se inexistente, da diretoria da instituição. Art. 53. As comunicações referidas nos arts. 48 e 49 devem especificar, quando for o caso, se a pessoa objeto da comunicação
I. É pessoa exposta politicamente ou representante, familiar ou estreito colaborador dessa pessoa. Segunda, é pessoa que, reconhecidamente, praticou ou tem intentado praticar atos terroristas ou deles participado ou facilitado o seu cometimento. Terceira, é pessoa que possui ou controla, direta ou indiretamente, recursos da instituição, no caso do inciso 2º. Art. 54. As instituições de que trata o artigo 1º que não tiverem efetuado comunicações ao COAF em cada ano civil deverão prestar declaração, até 10 dias úteis após o encerramento do referido ano, atestando a não ocorrência de operações ou situações passíveis de comunicação. Art. 55. As instituições referidas no artigo 1º devem se habilitar para realizar as comunicações no Sistema de Controle de Atividades Financeiras, SISCOF, do COAF. Capítulo 9. Dos procedimentos destinados a conhecer funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados. Art. 56. As instituições mencionadas no artigo 1º devem implementar procedimentos destinados a conhecer seus funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados, incluindo procedimentos de identificação e qualificação. Parágrafo único. Os procedimentos referidos no caput devem ser compatíveis com a política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo de que trata o artigo 2º e com a avaliação interna de risco de que trata o artigo 10. Art. 57. Os procedimentos referidos no artigo 56 devem ser formalizados em documento específico aprovado pela diretoria da instituição. Parágrafo único. O documento mencionado no caput deve ser mantido atualizado. Art. 58. As instituições referidas no artigo 1º devem classificar as atividades exercidas por seus funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados nas categorias de risco definidas na avaliação interna de risco, nos termos do artigo 10. Primeiro, a classificação em categorias de risco mencionada no caput deve ser mantida atualizada. Segundo, os critérios para classificação em categorias de risco referida no caput devem estar previstos no documento mencionado no artigo 57. Terceiro, as informações relativas aos funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados devem ser mantidas atualizadas, considerando inclusive eventuais alterações que impliquem mudança de classificação nas categorias de risco. Art. 59. As instituições referidas no artigo 1º, na celebração de contratos com instituições financeiras sediadas no exterior, devem e obter informações sobre o contratado que permitam compreender a natureza de sua atividade e a sua reputação. Segunda, verificar se o contratado foi objeto de investigação ou de ação de autoridade supervisora relacionada com lavagem de dinheiro ou com financiamento do terrorismo. Terceira, certificar que o contratado tem presença física no país onde está constituído ou licenciado. Quarta, conhecer os controles adotados pelo contratado relativos à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. V. Obter a aprovação do detentor de cargo ou função de nível hierárquico superior ao do responsável pela contratação. Sexta, dar ciência do contrato de parceria ao diretor mencionado no artigo 9º. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se inclusive às relações de parceria estabelecidas com bancos correspondentes no exterior. Art. 60. As instituições referidas no artigo 1º, na celebração de contratos com terceiros não sujeitos à autorização para funcionar do Banco Central do Brasil, participantes de arranjo de pagamento do qual a instituição também participe, devem e obter informações sobre o terceiro que permitam compreender a natureza de sua atividade e a sua reputação. Segunda, verificar se o terceiro foi objeto de investigação ou de ação de autoridade supervisora relacionada com lavagem de dinheiro ou com financiamento do terrorismo. Terceira, certificar que o terceiro tem licença do instituidor do arranjo para operar, quando for o caso. Quarta, conhecer os controles adotados pelo terceiro relativos à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. V. Dar ciência do contrato ao diretor mencionado no artigo 9º. Capítulo X. Dos mecanismos de acompanhamento e de controle. Art. 61. As instituições mencionadas no artigo 1º devem instituir mecanismos de acompanhamento e de controle de modo a assegurar a implementação e a adequação da política, dos procedimentos e dos controles internos de que trata esta circular, incluindo e a definição de processos, testes e trilhas de auditoria. Segunda, a definição de métricas e indicadores adequados. Terceira, a identificação e a correção de eventuais deficiências. Parágrafo único. Os mecanismos de que trata o caput devem ser submetidos a testes periódicos pela auditoria interna, quando aplicáveis, compatíveis com os controles internos da instituição. Capítulo X. Da avaliação de efetividade. Art. 62. As instituições referidas no artigo 1º devem avaliar a efetividade da política, dos procedimentos e dos controles internos de que trata esta circular. Primeiro, a avaliação referida no caput deve ser documentada em relatório específico. Segundo, o relatório de que trata o primeiro deve ser e elaborado anualmente, com database de 31 de dezembro e segunda, encaminhado, para a ciência, até 31 de março do ano seguinte ao da database. A. Ao Comitê de Auditoria, quando houver. B. Ao Conselho de Administração ou, se inexistente, à diretoria da instituição. Art. 63. O relatório referido no artigo 62, primeiro, deve e conter informações que descrevam a metodologia adotada na avaliação de efetividade. B. Os testes aplicados. C. A qualificação dos avaliadores. D. As deficiências identificadas. Segunda, conter, no mínimo, a avaliação
A dos procedimentos destinados a conhecer clientes, incluindo a verificação e a validação das informações dos clientes e a adequação dos dados cadastrais. B. Dos procedimentos de monitoramento, seleção, análise e comunicação ao COAF, incluindo a avaliação de efetividade dos parâmetros de seleção de operações e de situações suspeitas. C. Da governança da política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. D. Das medidas de desenvolvimento da cultura organizacional voltadas à prevenção da lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. E dos programas de capacitação periódica de pessoal. F. Dos procedimentos destinados a conhecer os funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados. G. Das ações de regularização dos apontamentos oriundos da auditoria interna e da supervisão do Banco Central do Brasil. Art. 64. Admite-se a elaboração de um único relatório de avaliação de efetividade nos termos do artigo 62, primeiro, relativo às instituições do conglomerado prudencial e do sistema cooperativo de crédito. Parágrafo único. As instituições que optarem por realizar o relatório de avaliação de efetividade na forma do caput devem formalizar a opção em reunião do Conselho de Administração ou, se inexistente, da diretoria da instituição. Art. 65. As instituições referidas no artigo 1º devem elaborar plano de ação destinado a solucionar as deficiências identificadas por meio da avaliação de efetividade de que trata o artigo 62. Primeiro, o acompanhamento da implementação do plano de ação referido no caput deve ser documentado por meio de relatório de acompanhamento. Segundo, o plano de ação e o respectivo relatório de acompanhamento devem ser encaminhados para a ciência e avaliação, até 30 de junho do ano seguinte ao da database do relatório de que trata o artigo 62, primeiro. E, do Comitê de Auditoria, quando houver. Segunda, da diretoria da instituição. Terceira, do Conselho de Administração, quando existente. Capítulo 12. Disposições finais. Art. 66. Devem permanecer à disposição do Banco Central do Brasil. E, o documento de que trata o artigo 7º, inciso I, relativo à política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo de que trata o artigo 2º. Segunda, a ata de reunião do Conselho de Administração ou, na sua inexistência, da diretoria da instituição, no caso de ser formalizada a opção de que trata o caput do artigo 4º. Terceira, o relatório de que trata o artigo 5º, parágrafo único, se existente. Quarta, o documento relativo à avaliação interna de risco de que trata o artigo 12, inciso I, juntamente com a documentação de suporte à sua elaboração. V. O contrato referido no artigo 31. Sexta, a ata de reunião do Conselho de Administração ou, na sua inexistência, da diretoria da instituição, no caso de serem formalizadas as opções mencionadas nos artigos 11, 42, 46, 52 e 64. Sétima, o relatório de avaliação de efetividade de que trata o artigo 62, primeiro. Oitava, as versões anteriores da avaliação interna de risco de que trata o artigo 10. Nona, o manual relativo aos procedimentos destinados a conhecer os clientes referido no artigo 13, segundo. X, o manual relativo aos procedimentos de monitoramento, seleção e análise de operações e situações suspeitas mencionado no artigo 38, terceiro, inciso 4º. X, o documento relativo aos procedimentos destinados a conhecer os funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados mencionado no artigo 57. 12. As versões anteriores do relatório de avaliação de efetividade de que trata o artigo 62, primeiro. 13. Os dados, os registros e as informações relativas aos mecanismos de acompanhamento e de controle de que trata o artigo 61. 14. Os documentos relativos ao plano de ação e ao respectivo relatório de acompanhamento mencionados no artigo 65. Primeiro, o contrato referido no inciso V do caput deve permanecer à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de 5 anos após o encerramento da relação contratual. Segundo, os documentos e informações referidos nos incisos 8 a 14 do caput devem permanecer à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de 5 anos. Art. 67. As instituições referidas no artigo 1º devem manter à disposição do Banco Central do Brasil e conservar pelo período mínimo de 10 anos. E, as informações coletadas nos procedimentos destinados a conhecer os clientes de que tratam os artigos 13, 16 e 18, contado o prazo referido no caput a partir do primeiro dia do ano seguinte ao término do relacionamento com o cliente. Segunda, as informações coletadas nos procedimentos destinados a conhecer os funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados de que trata o artigo 56, contado o prazo referido no caput a partir da data de encerramento da relação contratual. Terceira, as informações e registros de que tratam os artigos 28 a 37, contado o prazo referido no caput a partir do primeiro dia do ano seguinte ao da realização da operação. Quarta, o dossiê referido no artigo 43, segundo. Art. 68. A circular número 3.691, de 16 de dezembro de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações. Art. 18. Os agentes autorizados a operar no mercado de câmbio devem verificar a legalidade das operações, as responsabilidades das partes envolvidas, bem como identificar seus clientes previamente à realização das operações no mercado de câmbio na forma prevista pela regulamentação sobre a política, os procedimentos e os controles internos na prevenção à prática dos crimes de lavagem, ou ocultação de bens, direitos e valores, previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento do terrorismo, de que trata a Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. NR.
Art. 135. As instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio devem desenvolver mecanismos que permitam evitar a prática de operações que visem a burlar os limites e outros requerimentos estabelecidos nesta circular. NR. Art. 139. As instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio devem certificar-se da qualificação de seus clientes, mediante documentação em meio físico ou eletrônico e mediante a realização, entre outras providências pertinentes, de avaliação de desempenho, de procedimentos comerciais e de capacidade financeira. NR. Art. 69. Ficam revogados. I. A circular número 3.461, de 24 de julho de 2009. Segunda. A circular número 3.517, de 7 de dezembro de 2010. Terceira. A circular número 3.583, de 12 de março de 2012. Quarta. A circular número 3.654, de 27 de março de 2013. V. A circular número 3.839, de 28 de junho de 2017. Sexta. A circular número 3.889, de 28 de março de 2018. Sétima. Os artes. Sexto às 6b da circular número 3.680, de 4 de novembro de 2013. Oitava. O segundo do artigo 11 da circular número 3.691, de 2013. Nona. O parágrafo único do artigo 19 da circular número 3.691, de 2013. X. O artigo 32 da circular número 3.691, de 2013. X. O inciso 4º do artigo 32, a da circular número 3.691, de 2013. 12. Os incisos I e segunda do artigo 139 da circular número 3.691, de 2013. 13. O artigo 166 da circular número 3.691, de 2013. 14. O artigo 170 da circular número 3.691, de 2013. 15. O artigo 213 da circular número 3.691, de 2013. 16. O artigo 2º da circular número 3.727, de 6 de novembro de 2014. 17. O artigo 3º da circular número 3.780, de 21 de janeiro de 2016. 18. O artigo 18 da circular número 3.858, de 14 de novembro de 2017. Art. 70. Esta circular entra em vigor em 1º de julho de 2020. Otávio Ribeiro Damasio. Diretor de Regulação. Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. Reportar erro. Audiência do portal. Páginas vistas. 4.295.591 novembro 2022. Visitantes únicos. 471.395 novembro 2022. Diário Oficial da União. Portal da Imprensa Nacional. Redes sociais. Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição sem derivações 3.0 não adaptada.